E aí, gente, boa tarde. Espero que vocês estejam entrando agora, chegando para a nossa aula do English Connect 2, todos os sábados, às 2 horas da tarde, aqui no canal da Autossuficiência Brasil. Daqui a pouco nós vamos começar a nossa aula e coloquem seus cadernos, suas canetas, seus lápis em ordem para que a gente possa ter uma experiência em conjunto muito positiva. Eu vou esperar mais um minutinho para a gente poder começar, para todo mundo poder entrar. E eu espero que vocês tenham tido uma ótima semana. Nessa semana foi cheia de novidades, o nosso país está vivendo uma parte histórica, né? A gente tem acompanhado aí a movimentação, então vamos ver o que vai trazer essa próxima semana. Então vamos começar com a nossa aula de hoje. Mais uma vez, para aqueles que chegaram agora, sejam bem-vindos à nossa aula do English Connect 2, todos os Saturday, 2 p.m. E eu sou a Beatriz, eu sou a professora de vocês de sábado. E hoje nós vamos então continuar. Se você perdeu as últimas aulas, por favor, entre no site da Autossuficiência, na página da Autossuficiência no Facebook. E lá você vai achar os vídeos que foram das últimas semanas, tá bom? Se vocês tiverem dúvidas, comentários que vocês queiram fazer, por favor, comentem aqui embaixo, que nós vamos fazer o possível para poder responder vocês, ok? Então, nossa aula de hoje, ela, na verdade, é a lição 4 do livro, então, que fica na página 8, né? Quem consegue ver é esse aqui. Se vocês tiverem o livro físico, e mesmo no livro digital é a mesma página, tá bom? Então, Lesson 4, Family and Friends. Então, como todo começo das nossas aulas, a gente tem nossos objectives, nossos objetivos, né? Nós temos nessa aula 2 objetivos principais, e eu vou ler com vocês agora. Se vocês tiverem perguntas, comentários. O primeiro objetivo, né, the first objective is I will learn to talk about my extended family. Eu vou repetir. I will learn to talk about my extended family. Sim? Objective number 2. I will learn to ask questions about others' extended families. Novamente. I will learn to ask questions about others' extended families. Então, vamos agora entender quais são esses objetivos, né? Uma coisa importante que a gente tem que lembrar é esse comecinho aqui, né? Que vai aparecer em todas as aulas. I will learn. Então, essa partícula aqui que nós temos, que é o will, ele é indicador de futuro. Future, né? Future em inglês é futuro. Então, I will learn, eu irei aprender, né? Ou eu aprenderei. Então, a nossa primeira aqui. I will learn to talk about my extended family. Então, eu irei aprender a falar, conversar, né, sobre a minha família, que não é a família principal, né? A família... Como que eles chamam isso? A família estendida, né? Então, a sua família imediata, geralmente são pais, irmãos, e a sua família estendida, né, extended family, como eles chamam em inglês, é mais seus tios, seus avós, sogro, sogra e assim por diante. E é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho mais hoje. O próximo objetivo é I will learn to ask questions about others' extended families. Então, eu irei aprender a fazer perguntas, né? Ask questions sobre a família estendida dos outros. Sim? Quando nós temos esse apóstrofe aqui que vocês estão vendo, ele indica uma questão de posse, né? Others extended families. Então, é o extended families de
others, né? Dos outros, tá bom? Se vocês têm perguntas, coloca aí nos comentários. Algo interessante, né? Então, fazer perguntas em inglês é sempre ask questions, sim? Então, tem alguns substantivos, tem algumas palavras que eles têm verbos que se conectam com eles, né? Em qualquer idioma. Então, essa é uma junção que a gente tem que focar, né? Que a gente tem que lembrar dela sempre. Se a palavra questions, o verbo é ask. Então, to ask questions. Sim? Então, vamos lá. Eu dei um exemplo aqui, por exemplo. I would like to ask a question. Would like, em inglês, é o gostaria, né? Eu gostaria de fazer uma pergunta, sim? Eles não falam to make a question. Soa muito estranho isso, né? Porque geralmente question tá ligado com o verbo ask. Então, I would like to ask a question. Sim? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Sim? Aí vem a pergunta, né? What does airplane mean? Então, o que significa airplane? Sim? Essa é uma pergunta que vocês podem usar bastante, principalmente aí nos comentários. Se vocês veem uma palavra que talvez eu não tenha explicado, vocês querem saber o significado, coloca aí embaixo e já usa essa pergunta aqui, né? What does, aí você pode substituir pela palavra que você não entendeu, que você quer uma explicação melhor, mean, né? Então, o que significa essa palavra aqui? Ok? Todo mundo entendendo? Vocês estão me ouvindo bem? Coloca aí um like para eu saber que vocês estão conseguindo me ouvir. Senão eu aumento aqui o volume e eu falo mais alto. Sim? Próximo slide. Então, nas nossas aulas, a gente também tem as nossas target phrases, né? Então, nossas frases alvo, né? Target em inglês é alvo. Tanto que quem já viu filmes americanos, né? Ou já foi para os Estados Unidos, tem aquela loja Target, né? E é um alvo, né? São vários círculos, assim, um dentro do outro, né? Alvo de tiro mesmo, de mira, né? Então, target phrases são frases alvo, que nós vamos usar hoje na nossa aula, né? Então, vamos lá. Primeiro, eu quero falar um pouco sobre esse conceito para vocês, né? Que nós falamos um pouco anteriormente, que é o de immediate family e extended family, né? Immediate é a família immediate, né? Que é imediata, aquela família que está logo ali, bem perto da gente, né? É claro que hoje nós temos várias formas de famílias, né? Mas, geralmente, quando ele pergunta immediate family, é aquela que mora com você na sua própria casa, né? Junto com vocês em casa, ou que vocês têm uma conexão mais diária, né? Com essas pessoas. Que são father, mother e siblings. Sim? Então, pai, father, mãe, mother e siblings. Siblings é o plural de irmãos, né? Você pode também falar naturalmente brothers and sisters, irmãos e irmãs, mas você não pode usar a palavra brothers para se referir a irmãos e irmãs, sim? Então, para fazer uma coisa neutra em inglês, eles têm essa palavra aqui, siblings, né? E quando a pessoa pergunta, né, do you have any siblings? Você tem irmãos, né? Aí você pode falar, I have, eu tenho, 4 siblings, 4 irmãos, ou você pode já discriminar quem são esses irmãos. Então, por exemplo, I have 3 sisters and 1 brother. Eu tenho 3 irmãs e 1 irmão. E eu não estou exagerando, eu realmente tenho 3 irmãs e 1 irmão. Sim? E depois nós temos a parte do extended family, né? Que é aquela família que faz parte, mas que mora distante ou tá longe, que não é o nosso contato imediato ali, né? Como, por exemplo, um uncle, que é tio, aunt, tia, or cousin. Cousin pode ser tanto primo quanto prima. É uma palavra que não tem gênero, né? Então, ela não designa gênero nem feminino, nem masculino. Pode ser usado para os dois. Então, se eu quero me referir a prima ou primo, cousin.
Eu vou dar uma passada rápida, porque depois a gente vai rever esse vocabulário aqui no próximo slide, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar com nossas target phrases. Então, who is in your extended family? Who is in your extended family? Então, quem, né, está na sua família estendida, né? Tell me about your uncle. Tell me about your uncle. Então, me fale, tell me, me conte, né? To tell, contar. About, sobre seu tio. Tell me about your uncle. Algo interessante aqui é tell é um verbo que sempre vai vir com about. Então, você conta alguma coisa sobre... Não, você conta alguém sobre alguma coisa. Sim? Ou sobre outra pessoa, né? Então, tell me about. Essa é a preposição que vem junto com o verbo to tell. Ok? Depois eu vou repetir para dar um tempo para vocês poderem também praticar a pronúncia, tá? Próxima frase. How old is he? How old is she? Né? Então, quantos anos ele tem? Quantos anos ela tem, né? Então, em inglês, a idade a gente pergunta com o verbo to be. Né? A gente não fala que nem em português, né? Eu tenho, ela tem, né? Quantos anos você tem? Não é o verbo ter, é o verbo to be. Sim? Então, uma tradução mais literal seria quantos anos, quão velho, né? Quão velho é você? Quão velho é ela, né? Mas é claro que a gente não fala assim em português, então a gente acaba traduzindo ou fazendo a referência de quantos anos você tem, quantos anos ele tem, ou quantos anos ela tem. Sim? Ah, sim, chegou uma pergunta aqui falando, e como é que eu falo familiares no geral, né? Então, familiares no geral a gente chama de relatives. Relatives, sim? R-E-L-A-T-I-V-E-S. Relatives. Sim? São seus parentes, né? Seus familiares. Relatives. Ok? Tiverem dúvidas, continuem colocando aí nos comentários. Próximo. Essa perguntinha aqui. Does he work? Does she work? Né? Então, ele trabalha? Ela trabalha? Lembra que o does, ele é o nosso auxiliar para a pergunta, né? Para he, para she e para it no presente. Sim? Próximo. Where does he or she work? Onde, né? Where, onde? Onde ele trabalha? Onde ela trabalha? Sim? Próximo. Eu tenho aqui I have 2 uncles and 1 cousin. Então, eu tenho 2 uncles, 2 tios, e um primo, ou prima, sim? He, she is intelligent. Então, ele é inteligente ou ela é inteligente. Sim? Essa palavra aqui, intelligent, é bem fácil, né? Porque em português é bem parecida também. Depois, my cousin is 7 years old. Então, meu primo ou minha prima tem 7 anos, né, de idade. Ou é tantos anos velha, né? Meu primo ou minha prima é 7 anos velho, né? Ou velha, por assim dizer. Próximo. Yes, he, she does. Sim. Ele sim, desculpa. Eu vi aqui a pergunta, né? Desculpa, me confundi um pouco. Bom, então essa é uma resposta a essa pergunta, né? Does he or she work? Yes, he does. Yes, she does. Então, quando nós temos uma pergunta que começa com o does, a nossa resposta vai ser também com o does, tá bom? E é claro, se a nossa resposta for negativa, a gente fala no, he does not, né? Ou doesn't, como tá aqui escrito. Ou no, she doesn't. Ok? E depois, where does he or she work? He/she works at the bank.
Slash é esse tracinho aqui, tá bom? Que a gente tem, slash. Bom, vamos lá. Então, ele ou ela trabalha no banco. É the bank. Agora, então, eu vou falar mais devagar para vocês poderem repetir, ok? Então, vamos lá. Começando por aqui. A gente vai fazer linha por linha, porque isso aqui é uma continuidade, né? Então, começa aqui e termina aqui. Sim? Então, who is in your extended family? Então, quem é... Novamente. Who is in your extended family? I have 2 uncles and 1 cousin. I have 2 uncles and 1 cousin. Aí vão falar, mas professora, na palavra cousin tem um O, né? Essa junção, toda vez que vai uma palavra com O, U vai ser assim? Nem todas as vezes. É que a palavra cousin, ela tem origem no francês, né? Que é cousin, cousin. Então aqui eles pegaram do francês, deram uma, né, os ingleses pegaram essa palavra emprestada e incorporaram no vocabulário deles. Então eles falam cousin. Então toda vez que, geralmente quando nós temos uma exceção na pronúncia, é porque essa palavra é de origem estrangeira, sim? E daí ela acaba se tornando uma exceção, não faz parte da regra. Próximo. Tell me about your uncle. Tell me about your uncle. He is intelligent. Or she is intelligent. Next. Próximo. How old is he? How old is he? Or, oh, how old is she? How old is she? My cousin is 7 years old. My cousin is 7 years old. Does he work? Does she work? Yes, he does. Or, oh, yes, she does. No, he doesn't. Or, no, she doesn't. Next. Where does he work? Where does she work? He works at the bank. She works at the bank. Muito bem. Agora vamos para a nossa próxima parte.
Como vocês podem ver, nós temos um vocabulário extenso hoje, né? Isso aqui vocês também encontram na sua página 8 do seu livro do English Connect 2, né? E vocês quiserem poder escrever ou anotar num caderno, seria muito legal. E aí, vocês olhando assim para esse quadro de vocabulary, quais palavras vocês reconhecem, né? Escrevam aí embaixo, comentem, coloquem, eu sei que cousin, então é primo ou prima, ou step brother, né? O que é step brother? Você sabe o que significa quando tem uma palavra step na frente de um nome de na frente de um familiar? Coloca aí embaixo, que daqui a pouco você vai saber se está certo ou não, nós vamos ver juntos. Ok? Então, aqui nós temos, nesse quadro de vocabulary, 3 coisas. Eu só queria antes pedir desculpa, é que a minha rinite hoje está atacada, então o meu nariz está coçando. Mas vamos continuar. Então, nós temos aqui extended family, sim? Outra dica de pronúncia. Então, toda vez que eu tenho no final D-E-D, eu falo did. Extended. Sim? Extended family. E toda vez que eu tenho um Y no final de uma palavra em inglês, eu falo com I, som de I no final. Bem stressed, bem enfatizado, sim? Family. Então, eu não falo family. Family. E a mesma coisa aqui, ó. Nós temos personality. Personality. Sim? Personalidade. Or funny. Funny. Sim? Divertido, divertida. Ok? Então, vamos lá. Vamos ver todas essas palavras aqui juntos. Então, vamos para o nosso extended family. Então, aqui nós temos great, grandmother. Então, tem 2 palavras antes de mother, né? Great, grandmother. Então, vamos por partes para a gente poder entender melhor essa palavra. Então, nós vamos aqui para debaixo. Vamos ver só esse aqui. Tira esse lá. Esquece aí. Então, mother, mãe, como vocês já sabem, sim? Depois nós temos a mãe da mãe, né? Que é a nossa grandmother, or grandma. E acima da avó, a mãe da avó, é a nossa bisavó, sim? Em inglês, bisavó é great grandmother. Então, great grandmother, bisavó. E great grandfather, bisavó. Sim? Seguindo a mesma lógica. Então, nós temos aqui a raiz, depois nós temos a segunda geração e a terceira geração aqui. Sim? Primeira, segunda e terceira geração. Então, só father é o pai, grandfather é o avô e great grandfather é o bisavô. Sim? Professor, e se eu quiser colocar, sei lá, minha tataravó, como que eu faço isso? Aí você vai colocando great atrás. My great grandmother. Sim? Você pode usar esse great mais de uma vez para poder falar sobre gerações passadas, né? Mais gerações antes de você ou antes da sua bisavó. Sim? Ok, então vamos lá. Seguindo aqui. Então, depois nós temos o grandmother, or grandma. Sim? Depois grandfather, or grandpa. Grandpa. Sim? Por que pá, né? Porque, principalmente na Inglaterra, eles falam muito papá, né? Para papai. Então, nos Estados Unidos é muito daddy, né? Que é D-A-D-D-Y, daddy, né? Mas na Inglaterra, por exemplo, eles também falam papá, para papai, né? Se vocês já assistiram Downton Abbey, né? Que é uma série que tem nesses programas de streaming, né? Eles falam muito papá, mamá. Sim? Por isso que aqui, mamá, grandma, grandpa. Espero que tenha ajudado. Depois nós temos, então, o nosso father-in-law, mother-in-law, brother-in-law, sister-in-law. Então, law
é lei. Então, father-in-law seria pai na lei, mãe na lei, irmão na lei e sister na lei, né? O que isso significa na lei? Significa que são aquelas pessoas que vão fazer parte da sua família a partir de um casamento, né? Então, vamos lá. O que vocês acham que é father-in-law, mother-in-law, brother-in-law e sister-in-law? Coloca aí embaixo. E nós vamos ver, então, o que é. Então, father-in-law, se é meu pai perante a lei, então ele é o pai do meu esposo, né? No caso, que seria o meu sogro. Muito bem. Se for mother-in-law, então é a mãe daquela pessoa com quem eu me casei, que é a minha sogra, né? Brother-in-law é o meu cunhado, né? E sister-in-law é minha cunhada. Sim? Depois nós temos aqui um monte de step. Step, step, step. Vocês já ouviram falar do step do carro, né? O que é o step do carro? É aquela roda adicional que tá ali para quando aquela que tá lá andando fura, né? Então, esse é o mesmo conceito, a mesma ideia. Então, a minha stepmother é aquela que vai ficar no lugar da minha mãe, né? Quando a minha mãe não estiver mais lá. E eu espero que a minha mãe esteja lá para todo sempre comigo. Eu não quero uma stepmother. Mas muitas vezes acontece, né? Então, quando seus pais se divorciam, né? No meu caso, meus pais são, então, eu tenho sim uma stepmother, assim como eu também tenho um stepfather. Então, eu tenho uma madrasta e eu também tenho um padrasto. Sim? Stepmother, stepfather, stepbrother, stepsister. Sim, então stepbrother geralmente é o filho do seu padrasto, mas não com a sua mãe, tá bom? Ou o filho da sua madrasta, mas não com o seu pai, tá? Depois o mesmo conceito vale para sister, né? Então é a filha do seu padrasto, não com a sua mãe, e a filha da sua madrasta, não com o seu pai. Depois nós temos então aunt, que é tia, aunt, tia, uncle, que é o tio, que nós já vimos, o cousin, que é o primo ou prima, o niece e o nephew, né? Então, niece é a minha sobrinha, niece, não é nice, né? Nice não tem esse E aqui, então é niece. E depois nephew, né? Nephew é o meu sobrinho, ok? Muito bem, agora nós temos os traços de personalidade aqui. Então, uma pessoa pode ser funny, divertida, né? Ou divertido. Nós temos intelligent, uma pessoa inteligente. Nós temos athletic. Então, lembra do TH, athletic. Uma pessoa que é atlética, né? Que gosta de praticar esportes, que faz bastante exercício, né? E depois nós temos artistic, né? Artistic, né? Artistic é a pessoa que é artística, é uma pessoa que tem talentos para arte, né? Seja musicais, seja para fazer vídeo, seja para pintura, né? Artistic, sim? E depois nós temos appearance. E appearance é a parte visual da pessoa, né? É a aparência dela, né? Essa palavra é parecida, né? Então nós temos tall, que é alto, e short, que é baixo. Nós temos fat, que é gordinho, né? E thin, que é magro. Nós temos old, de velho, né? E nós temos young, de jovem. Sim? Vamos repetir essas palavras daqui? Então, vamos lá. Funny, intelligent, athletic, artistic, tall, short, fat, thin, old, young. Ok? Muito bem.
Ah, eu recebi uma pergunta aqui. Como se diz eu creio, né? Então, eu creio, a gente pode colocar como I believe, né? Eu creio, o verbo to believe é o verbo acreditar, então se escreve com B, E, L, I, V, E, believe, I believe, sim? Vamos para o nosso próximo slide. A última coisa, na verdade, que eu gostaria de falar com vocês é um princípio de pronúncia que é muito interessante. E ele é o seguinte. Então, existem sons que são ascendentes, ou seja, eles vão para cima, né? E tem sons que são decrescentes, né? Que eles vão para baixo. Como, por exemplo, Então, ascendentes e descendentes, sim? Então, nós temos aqui yes or no questions. Então, para perguntas de sim ou não, né, eu uso um som ascendente. Ah, professora, dá um exemplo. Então, como a gente tem aqui, ó. Does your uncle work? Da-da-da-da-da. Sim? Does your uncle work? É uma pergunta de sim ou não. Então, seu tio trabalha? Yes. E a sua resposta sempre vai ser sim ou não. E para perguntas que a gente chama de WH questions, né? Então, aqui tem todas as WH questions. Vocês provavelmente já lembram das suas últimas aulas, né, que vocês tiveram. Então, nós temos what, which, who, where, when, why. E tem how. Aí você fala, professora, mas how não começa com WH. Eu falo, mas eu não faço as regras. Então, a gente tem que aceitar o how nesse grupo, né? Ele é o diferente, mas ele tá aqui. Ok? Ele vai seguir a mesma regrinha aqui desse som para baixo, né? Que é o que a gente vai ver agora. Então, para WH questions, a gente vai o som vai para baixo. Então, where does he work? Da-da-da-da. Where does he work? Sim? E aqui nós temos, então, o practice. Alguns exemplos que eu vou fazer com vocês agora. Tá bom? Então, primeiro. Do you like swimming? Que tipo de pergunta é essa? Responde aqui embaixo. É uma yes or no ou é uma WH question? Muito bem. Ela é uma yes or no. Por quê? Do you like swimming? Então, você gosta de nadar? É uma pergunta que vai para cima. Sim? Do you like swimming? Da, 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 da. Do you like swimming? E daí você responde yes or no. A de baixo aqui, ela é o quê? Uma WH question. Então, o som dela é para baixo. Então, a gente fala, what do you like to do? What do you like to do? Da, 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 da. What do you like to do? Sim? Próximo. How. How também se inclui no nosso WH questions, ok? Então, how old is your brother? How old is your brother? Então, quantos anos ele tem? Também é uma pergunta de WH, que é uma pergunta que a gente não responde com sim ou não, né? Se alguém pergunta para você, quantos anos tem seu irmão? A gente não fala sim ou não. Né? A gente fala, ele tem tantos anos. Então, é uma pergunta que vai para baixo. How old is your brother? Sim? Depois a gente tem mais uma aqui embaixo com o does, né? Geralmente perguntas que começam com do, does, or o verbo to be, como nós vamos ver daqui a pouco, são perguntas de sim ou não. Tá aí uma dica, hein? Então, does he like his job? Então, a última palavra tem que ser lá para cima. Does he like his job? Então, ele gosta do trabalho dele, né? His, que é o nosso pronome, então, possessivo, né? Does he like his job? Então, ele gosta do trabalho dele. Sim? É aqui, nesse primeiro grupo. Depois nós temos mais uma aqui. What about you? Né? What about you? Tararara. Então, de novo, WH question para baixo. What about you? Então, e sobre você, né? Na verdade, essa pergunta, a tradução melhor que tem é e sobre você, né? E você, né? What about you? Então, por exemplo,
Do you like swimming? A gente pode responder yes or no. E pode perguntar para a pessoa. E você, né? What about you? Você gosta de, né? Seria, além de a gente repetir a pergunta, a gente pode usar o what about you para poder falar para a pessoa. E você, né? Depois nós temos is your mother tall? Que também começa com o verbo to be, então a gente cresce, né? Is your mother tall? Is your mother tall? Próxima, também começa com do, né? Então, is your mother tall significa sua mãe é alta, né? Tall, alta. Sim. Depois a gente tem aqui, do you have any cousins? Também subindo, lembra? É de sim ou não. Do you have any cousins? Você tem algum primo? E também é uma pergunta de sim ou não, ok? E por último, nós temos uma WH question, que vai então para baixo, né? Como nós já vimos. Where do you work? Where do you work? Tararara. Where do you work? Ok? Direção de casa, então, eu vou pedir para vocês praticarem isso na casa de vocês, né? Esses são os ascendentes, descendentes, decrescentes, né? Que nós temos aqui. E se vocês tiverem alguma dúvida, coloca aí, porque agora é a nossa hora de responder dúvidas. Sim? Então, se tem alguma palavra, alguma coisa que você gostaria de saber, alguma coisa que você que não ficou tão clara, agora é a hora. Coloca aí nos comentários que eu vou responder para vocês. Ah, sim, perguntaram. Qual o nome dado às questões com sons ascendentes? É chamado de yes or no questions. Sim? Perguntas de sim ou não. Esse é o nome delas. Do jeito que tá aqui. Tá bom? Yes or no questions. Perguntas de sim ou não. Que é o contrário, então, das nossas perguntas de WH, né? Que são as nossas perguntas que começam com esse WH aqui. Que vão ser, então, os sons para baixo. Vocês têm mais alguma dúvida? Bom, então eu vou dar um wrap-up, eu vou dar uma repassada bem rápida em tudo que nós vimos, para que vocês possam ver se ficou alguma coisa. Então, nós vimos, por exemplo, os objetivos da nossa aula de hoje, né? Com why will, esse will sendo uma partícula indicadora de futuro, né? Na nossa frase. Então, I will learn, eu irei aprender. Nós vemos que tem substantivos que têm verbos específicos, como ask questions, né? A gente não fala make questions, a gente fala ask questions, sim? Depois nós temos, então, a família imediata, né? Immediate family, your extended family, sim? E daí, para eu perguntar quem é a sua família, né? Extensão, seria who is your extended family? Ah, sim, chegou aqui, desculpa, vou interromper. Chegou uma boa pergunta. Então, falou, professora, eu posso usar and you ao invés de what about you? Sim, vocês podem usar, sem problemas, tá bom? Então, se eu quero falar e você em inglês, eu posso falar and you, né? Só que é uma coisa bem casual, assim, é bem do cotidiano, tá? Não é muito formal. Então, ela é bem informal, né? Então, and you. Geralmente, what about you já faz uma referência sobre a pergunta, né? Que foi feita para você primeiro. O and you, às vezes as pessoas colocam and you, do you like swimming? Repete a pergunta depois. Vocês podem usar assim a pergunta normalmente, tá bom? Sem problemas. Ah, sim. Me perguntaram então sobre WH questions. Então, H no começo das palavras, né? No inglês, ele vai geralmente ser H, né? É um som de H. Então, how, né? How about you? How old are you, né? E a mesma coisa com outras palavras, como hotel em inglês, né? Hotel, né? Hotel. Ou mesmo hospital, né? Que em português a gente se escreve com H, mas a gente não fala esse H, né? Em inglês a gente fala hospital. Ok? Bom, e a última coisa que eu gostaria então de deixar com vocês, vamos terminar o nosso wrap-up, né? A gente está então a nossa extended family, que é a nossa família estendida, né? E nossa família imediata.
A gente viu essas palavras do great grandmother, great grandfather. Então, bisavó, bisavô, lembra, gerações, né? Então, father primeira, grand segunda, great terceira, sim? Depois nós vimos, então, sobre sons ascendentes e descendentes, ou decrescentes, como vocês quiserem nomear. E por último, eu tenho aqui uma lista de músicas que vocês podem ouvir essa semana, né? São músicas que as pessoas têm uma boa pronúncia do inglês, e assim, uma coisa que eu indico muito para vocês é que vocês possam, junto com a música, coloca lá no Google o nome da música, entra no site com as letras, né? Que vocês possam cantar a música junto, tentar cantar a música junto com... ouvindo a música, né? E cantando junto. Por que isso? Porque isso vai ajudar vocês a desenvolverem essa parte motora, né? Então, toda vez que nós estamos aprendendo uma língua, a nossa língua, a língua portuguesa, ela usa certos músculos, musculatura da boca, né? Que é o nosso aparelho, né, para poder falar, para poder produzir os sons que temos no português. Em inglês tem outros sons. Então, a gente precisa treinar esses músculos, né? Porque eles não estão habituados a fazer aquele tipo de combinação sonora. Então, é legal, mesmo que você não saiba cantar, né? Não tem, aqui não é o The Voice, né? A questão é que vocês consigam ouvir e que vocês consigam reproduzir também. Então, aqui tem uma lista de músicas, né? Professora, muita música romântica. Geralmente é, né? Porque são músicas mais lentas, músicas que as pessoas conseguem pronunciar melhor, né? Então, nós temos aqui do The Beatles, né? Here Comes the Sun. Nós temos, que é bem famosa. Nós temos uma do John Paul Young, Love is in the Air. Essa também é relativamente... Todas aqui que coloquei são relativamente famosas, né? Algumas mais antigas, outras mais novas. A gente tem uma do Queen que se chama You're My Best Friend, que ela é bem curta, bem simples, mas também dá para ouvir bem a pronúncia. Nós temos uma do Michael Bublé, que é Feeling Good. É claro que ele fez uma versão, né, que a original é da Nina Simone. Nós temos também da Taylor Swift, Love Story. Essa foi um grande sucesso na minha adolescência. Depois nós temos uma do Coldplay, que é Viva la Vida. Ela é muito legal, essa música. Ela é um pouco rápida em algumas partes, mas vale a pena vocês lerem o texto, que tem muitas palavras interessantes. E depois nós temos os Jackson 5, que é I'll Be There. Sim? Jackson 5 é aquela conjunto que tinha com Michael Jackson pequenininho. E I'll Be There tem a versão em português que foi gravada pelo Sandy Jr. Então, provavelmente, vocês já vão conhecer a música. Bom, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Eu espero que vocês tenham aprendido. E, é claro, dúvidas e perguntas, e também eu aceito sugestões, coisas que vocês querem ver, coisas que vocês acham que é interessante colocar na aula. Por favor, deem sugestões, coloquem aqui embaixo, tá bom? Obrigada pela participação de vocês, obrigada por estarem aqui comigo hoje. Convidem seus amigos a participarem, né? Essa aula está acontecendo no Facebook, ela é para todo mundo. Quanto mais pessoas, melhor, né? O inglês é uma grande oportunidade aí, abre portas. E todo conhecimento que nós adquirimos nessa vida é muito positivo, né? Então, um abraço a todos, desejo a todos um excelente final de semana e uma ótima semana. A gente se vê semana que vem. Tchau, tchau.